Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Neste ano nós começamos o estudo da Epístola aos Filipenses e na aula passada nós fizemos uma introdução e vimos alguns princípios, alguns pontos também, alguns dados da Epístola. Nós vimos que a igreja em Filipos ela surgiu da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus o impediu, o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de pregar na Ásia e foi conduzindo ele até que ele chegasse a essa cidade de Filipos, dentro da Macedônia. Ele teve aquela visão de um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então chega a Filipos, a primeira cidade dentro da área da Macedônia e uma colônia do Império Romano. Ele começa a pregar naquela cidade, ele sai da cidade e vai a um lugar que ele entende ou percebe que é um lugar de oração, encontra algumas mulheres e ele começa a pregar o evangelho. Lídia, vendedora de púrpura, se converte, depois eles vão para a cidade, ele começa a pregar o evangelho na cidade, ele expulsa um espírito adivinhador de uma jovem e os donos dessa jovem que lucravam com essa atividade da moça, então eles acusam Paulo e Silas de que eles estão pregando deuses estranhos. Ele é preso, é açoitado, preso, vai para o calabouço e Paulo e Silas estão cantando hinos e de repente há um terremoto, eles são livrados, o carcereiro os recolhe, limpa as suas feridas e pergunta o que eu preciso para ser salvo. Existe a conversão do carcereiro. São os inícios, são os começos, é o começo então da igreja em Filipos. Ok? Então nesta carta, e essa carta ela tem uma característica muito forte. O Paulo usa a palavra saudade, é uma carta muito emotiva, uma carta muito emocional que ele escreve àquela igreja. É a igreja que mais participou com ele na pregação do Evangelho. Participou como? Participou dando ofertas, enviaram a Epafrodito para ajudá-lo na prisão, enviam oferta financeira que o mantém. É uma das epístolas da prisão. Paulo está preso quando escreve esta carta aos Filipenses. Por essa razão, a igreja de Filipos então envia a Epafrodito para auxiliá-lo nesse trabalho, nessa atividade. Ele está preso, mas o evangelho nunca esteve preso. Ele continua escrevendo as suas cartas, as epístolas da prisão. Elas têm uma temática muito profunda, muito forte, muito bonita e uma temática muito animadora para nós, ok? Na aula de hoje, nós vamos analisar o contexto e nós vamos ver 3 pontos nos versículos 12 até o 26 do capítulo 1, ok? Então nós estamos no capítulo 1 e nós vamos estudar, praticamente são trechos de versículos, nós vamos estudar alguns tópicos desta aula. Nós vamos estudar 3 pontos, ler os versículos, ler versículo por versículo, e nós vamos aplicar isso, à medida que vamos estudando, nós vamos aplicar isso às nossas vidas. É importante que você, tenhamos o coração aberto para permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração dentro dos ensinos que o apóstolo Paulo deixa aqui nesta epístola, ok? Então nós vamos começar com um tópico que é titulado assim: dificuldades de qualquer natureza não são sinais de fracasso. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa temática nos versículos 12 a 14. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, tendo a sua Bíblia aí. Então é Filipenses 1, do 12 ao 14. Versículo 12 e 14, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esse princípio
É um princípio que nós encontramos no desenvolvimento histórico da igreja. Não, desde o começo da igreja, quando a igreja é perseguida, é o momento em que a igreja reage de uma forma evangelística muito forte, algo muito interessante. A cada passo que a igreja, digamos, apanhava na história, a igreja crescia. Não, em todos os países, quando havia perseguição, Deus usava as perseguições para fazer a expansão da igreja. Não acontece até hoje, seja no mundo árabe, seja na China, a igreja é perseguida, mas a igreja continua crescendo. Foi perseguida lá por 1920 para frente, até chegar na Revolução Cultural da China. Passada a Revolução Cultural, a China começou a perceber que a igreja começou a sair das catacumbas, eram milhões de pessoas que se haviam convertido ao Evangelho. O apóstolo Paulo ele deixa esse princípio bem claro, não? Que dificuldades de qualquer natureza não são sinais de fracasso. Ou seja, ele estava na prisão, é por isso que ele escreve desta forma, ele estava preso por causa do Evangelho e ele falou mais ou menos o seguinte: olha, eu estou preso, mas por causa desta prisão, a guarda pretoriana já sabe que eu estou aqui por isso, já está escutando o Evangelho, já está escutando a mensagem e os irmãos, com mais coragem, eles começaram a pregar a palavra de Deus depois que eu fui preso. Então, é muito importante, isso é um princípio que o apóstolo São Paulo nos passa e é um ponto histórico que foi desenvolvendo-se na igreja até hoje, desde o começo da igreja até hoje, havia perseguição, havia crescimento. A reação da igreja, a reação do Espírito Santo na igreja é impressionante quando há perseguição. A igreja reage, a igreja se forma, se torna mais coesa, a igreja se torna mais concentrada e ela começa a então anunciar com força, com intrepidez, não? Ele nos dá esse ensino para que a gente possa aplicá-lo à nossa vida. Querido, qualquer dificuldade que exista na sua vida ou dificuldade pela qual você passa, não é um sinal iminente de fracasso. Não, de forma alguma. Nós muitas vezes nos desanimamos com dificuldades várias. Dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dificuldades familiares, dificuldades na criação e educação de filhos, dificuldades no casamento, no emprego. Existem muitas dificuldades pelas quais nós passamos e muitas vezes nós pensamos, puxa vida, mas eu sou crente, eu sou cristão e cada vez parece que a coisa piora, cada vez que eu tento dar um passo a coisa piora. Dificuldade em nenhum momento dentro do Evangelho é sinal de fracasso. Dificuldade é obstáculo natural para que nós possamos vencê-lo de uma forma sobrenatural. Então, toda dificuldade, ela deve ser vencida pela fé, de uma forma sobrenatural. Este é um princípio expresso pelo apóstolo São Paulo na primeira carta aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 12 a 14. Depois de visto este trecho, do 12 a 14, que falamos sobre as dificuldades, nós vamos para o próximo trecho. É o trecho dos versículos 15 a 18 do capítulo 1. Motivações na pregação e crescimento precisam ser analisadas pessoalmente. Algo interessante aconteceu com o apóstolo Paulo naquele momento. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 15 ao 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então o apóstolo Paulo expõe aqui duas classes de pessoas. Uma classe que prega a Cristo por amor, a essência do Evangelho, e outra classe que pregava o Evangelho acreditando que aquela pregação aumentaria a condenação do apóstolo Paulo, que na verdade ele estava preso por ser pregador do Evangelho. Então, nós temos aqui duas classes de motivação, a verdadeira, a do verdadeiro cristão, não? E nós temos a classe
do cristão que prega a Cristo por outras motivações, por motivações escusas. Nós encontramos no decurso da história da igreja, não só da nossa, não só da nossa igreja, mas como da Igreja Universal, de todo mundo, de todos os tempos, em todos os lugares, pessoas que pregam a Cristo por glória própria. Não, pessoas que usam o ministério como um trampolim para subir na vida, pessoas que usam o dom para fazer propaganda pessoal, não, pessoas que pregam por amor ao dinheiro, pessoas que pregam para uma realização pessoal. Lamentavelmente existe, não, pessoas que estão pregando a Cristo pela causa errada. Este exemplo nós não vamos seguir, obviamente, nós vamos observar e sempre analisar o nosso coração. Não? Nós temos pessoas insubordinadas que querem fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito, tem que ser do jeito deles, pregar a Cristo do jeito deles, porque só o jeito deles está certo. Então nós precisamos avaliar como está o nosso coração. Nós, quando pregamos a Cristo, pregamos normalmente dentro de uma estrutura de igreja, não? Pregamos como membros de igreja, pregamos como líderes de célula, pregamos como supervisores de célula, pregamos como pastores, pregamos em qualquer função que desempenhemos na igreja. Nós precisamos ver essa motivação. Tudo que façamos dentro da igreja ou fora dela tem que ter a motivação real de um amor por Cristo. Não realização pessoal, não realização para si, eu sou um líder de célula, ou eu sou um supervisor, ou eu sou um pastor, ou eu fiz tal estudo, então eu sei tais coisas. Jamais. A motivação deve ser sempre o salvar almas, salvar pessoas, levar pessoas para o mesmo céu que nós vamos. O apóstolo Paulo expõe essa classe de pessoas, tanto com boas motivações, quanto com más motivações. Nós vamos encontrar pessoas na história de várias igrejas, passei por algumas igrejas, sempre pessoas que entram, que saem, líderes que entram, que saem, que não se realiza do jeito que eles querem, não se faz as coisas do jeito que eles querem. Então, qual é a motivação? Qual é a motivação que a pessoa tem? Eu, em escritório de igreja, já escutei vários diálogos. Por 11 anos trabalhando numa igreja em Assunção, várias pessoas chegavam para mim e falavam: puxa vida, mas lá na igreja que eu estava, fazia-se desta maneira. Eu entendi a pessoa, obviamente, mas eu explicava para a pessoa: querido, eu entendo, eu respeito a sua posição, mas neste lugar Deus nos chamou para fazer as coisas desta maneira, desta outra forma, que é a nossa forma de conquistar almas, salvar almas, chegar até lá. Nunca o Evangelho deveria ser usado para uma realização pessoal. Nunca o Evangelho deveria ser usado para fazer mal para os outros. Nunca aqueles homens deveriam pregar o Evangelho achando que o apóstolo Paulo ia apanhar mais por causa disso, ia sofrer mais por causa disso. Deus nos chama para a verdadeira motivação da pregação do Evangelho. Ele está escrevendo uma carta, o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja que já tinha uma ótima motivação, uma igreja que participava com ele na obra da pregação por meio de ofertas, por meio de ajuda financeira, por meio de colaboradores. Mas ele fala: olha, é importante que Cristo seja pregado. Obviamente que Paulo fala, seja por discórdia ou por amor, o importante é que seja pregado. Mas a lição para mim e para você, a nossa lição, é que nós precisamos pregar a Cristo pelo verdadeiro amor, pela única e sincera motivação de levar mais almas para o céu. Essa deve ser a nossa motivação. Não deve ser outra coisa senão alcançar almas para Jesus. Não deve ser uma realização pessoal, não deve ser se sentir superior aos outros, não deve ser eu vou pregar a Cristo para que eu me sinta importante, para que as pessoas me respeitem. Jamais deve ser. A história denunciou vários homens que pregaram por esses motivos. São vários nomes que no final da história eles acabaram prejudicando pessoas, acabaram machucando pessoas, nomes históricos.
nomes relatados na história da igreja, que eles acabaram machucando pessoas e também machucando-se a si mesmos, não? Bem no verbo reflexivo, eles se machucavam a eles mesmos pregando o evangelho de uma forma errada. Deus nos chama para anunciar o evangelho com verdadeiro amor. Deus nos chama para cooperar com o evangelho com o verdadeiro amor, em verdadeiro amor, de uma forma mais perfeita, mais maravilhosa que aquela forma de entrega total, entrega plena que Jesus Cristo teve na cruz. Amados, o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje, ele está contido nos versículos 19 a 26. Ele diz o seguinte: é preciso realinhar a nossa vida aqui na terra aos propósitos que Deus tem para nós. Nós vimos o ponto 1, que as dificuldades elas não são sinais de fracasso. Okay? Nós vimos o segundo ponto, que devemos ter a boa motivação para pregar o evangelho. E este ponto 3, é preciso realinhar aqui na terra a nossa vida aos propósitos que Deus tem para nós. Leia comigo o versículo 19 ao 26, diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Libertação do cárcere, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso emprego, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo é um homem que viu a glória. Ele, em um dos relatos dele, ele mostra ou ele dá a entender que ele teve uma visão da glória. E ele fala, puxa vida, se eu partisse hoje para a glória, seria imensamente melhor. A glória é imensamente melhor. Mas ele diz assim, não, olha, eu sei que viver na carne ainda vai ser útil para vós, na pregação do evangelho, no ensino, no crescimento da igreja. O que ele fazia? Ele tinha um anelo, um desejo sincero e profundo de ir com Jesus, de partir para Jesus, mas ele realinha a vida dele com os propósitos de Deus aqui na terra. O propósito de dar crescimento à igreja, de dar fortalecimento à igreja que ele acompanhava naquele momento, o propósito de abençoar a igreja. Eram propósitos de Deus na vida do apóstolo Paulo. Que lição nós podemos tirar disso? Amado, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida como cristãos que não termina na salvação. Não. O plano de Deus para a sua vida, meu amado, não é somente a salvação. Deus tem uma obra para você aqui na terra. Então é importante que você e eu alinhemos as nossas vidas ao propósito de Cristo. E qual é esse propósito? Esse propósito, obviamente, nós vamos ver em outro livro, não? No livro de Efésios, mas o propósito, claro, é que nós geremos crescimento a nossos irmãos, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Propósito de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, de trazer mais pessoas a Cristo e de dar a essas pessoas o crescimento suficiente para que elas façam o mesmo trabalho que nós. E assim alcancemos a maior quantidade possível de pessoas para levar com Cristo para a glória.
eu e você precisamos realinhar as nossas vidas. E neste momento, nesta lição, neste ponto, neste último ponto do estudo de hoje, é que eu gostaria de me concentrar muito, e te chamar à meditação. Chamar a você, a sua família, a sua casa à meditação. A sua vida está alinhada com o propósito de Deus? A sua vida como um todo, queridos. A Bíblia, ela nos chama a entregar a nossa vida como um todo, espírito, alma e corpo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, ou seja, o corpo humano, nós como um todo, plenamente, devemos nos entregar ao Senhor. E nós precisamos alinhar-nos ou realinhar-nos com os propósitos de Deus. Como igreja, a sua vida está realinhada com Cristo, com os propósitos? A sua vida ministerial, Deus te chamou um dia para alguma coisa. Você se realinhou a esse chamado para servir em qualquer coisa, em qualquer área. Servir é servir e é engrandecimento ao nome de Cristo. Você não precisa ser um líder publicamente conhecido. Eu e você precisamos ser um servo conhecido nos céus. A nossa vida financeira está realinhada com os propósitos de Deus? Existem propósitos de Deus para a nossa vida financeira. Nós pedimos muitas vezes a Deus recursos e Deus dá recursos. E nós realinhamos esses recursos com o propósito de Deus. Muitas vezes, quando nós somos mais jovens, passa lá pela nossa cabeça, puxa vida, eu quero ter um trabalho melhor para ter um ingresso financeiro melhor, poder dar um dízimo melhor na igreja. Às vezes sonhamos, quando eu ganhar tanto, eu vou ajudar na obra missionária. Nós não precisamos esperar até lá, nós precisamos realinhar a nossa vida e a nossa existência com o propósito de Deus. A sua vida emocional está realinhada com o propósito de Deus? O seu namoro está realinhado com o propósito de Deus? O seu namoro cumpre os propósitos de Deus aqui na terra? O seu casamento está realinhado com o propósito de Deus? Cumpre a vontade de Deus aqui na terra? Então, este aspecto, ele é profundo, ele é muito importante. O apóstolo Paulo, ele realinha o propósito dele e ele fala, puxa vida, eu gostaria de estar com Cristo. Nós estamos falando de um homem que afirma ter visto a glória, mas porque ele fala, estar lá é muito melhor, mas ele fala, por causa de vós, mas por vossa causa, versículo 24, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Você e eu estamos na carne, ou seja, estamos vivos para nos realinhar com o propósito de Deus. E o chamado e o desejo de Deus é isso, que realinhemos nossas vidas. Amados, vida como um todo, realinhar o seu casamento, realinhar os seus filhos, realinhar as suas finanças, realinhar o seu trabalho, realinhar o seu namoro, realinhar os seus sentimentos, realinhar o seu tempo, realinhar toda a sua vida ao propósito de Deus para você. Amém? Nesta oportunidade, nós vimos 3 aspectos dentro desses trechos estudados, que dificuldades de quaisquer naturezas não são sinais de fracasso, As motivações para pregar a Cristo, existem as boas, existem as más. Nós, eu e você, optamos, obviamente, pelas boas e é preciso realinhar nossas vidas com o propósito de Deus. É esse ensino muito profundo, muito poderoso, muito tremendo. Amado, quando você realinha a sua vida com o propósito de Deus, Deus realinha os planos dele para a sua vida e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que tenha uma excelente semana, que tenha uma excelente célula em família, que Deus abençoe imensamente e profundamente o seu lar, em nome de Jesus.